Deus tem para falar aos vossos corações. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria estarmos aqui, né? Celebrando aí no Senhor Jesus Cristo a vitória da Adriele, como a diaconisa, né? Roseli falou, né? Que a alegria dela é a nossa alegria, né? E assim, por isso, nós estamos aqui contentes. A Bíblia vai dizer que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Hoje nós estamos nos alegrando, né? Juntamente com a irmã Adriele aqui, né? Quando ela me fez o convite, assim, eu acho que o culto de ação de graça é um dos convites mais difíceis, assim, em questão de pregação, para mim, no meu caso, não sei porquê, né? Mas, assim, eu pude ler, buscar na palavra do Senhor, desde o dia que ela me falou que isso é assim, que se me dá um convite, eu logo chego, a primeira coisa que eu chego em casa é procurar algo. E eu abri a Bíblia e eu encontrei um versículo aqui em Provérbios 27, versículo 18. Só que aí eu falei assim, bom, eu encontrei nessa Bíblia aqui, ela não tem muito estudo, né? Aí eu falei assim, agora a Bíblia de estudo pentecostal, eu vou lá, vai ser facinho, né? Que vai ter o estudo lá do versículo, mas Deus, ele tem um negócio comigo. Todas as vezes que ele me dá um versículo que eu vou procurar na Bíblia de estudo, tem o anterior, o depois, menos ele, o estudo dele. Aí, o que é que eu entendi? O Espírito Santo de Deus falou, se você quer, vai buscar, né? Você quer a revelação desse versículo, dessa palavra, vai pagar o preço, né? Vai buscar a revelação dessa palavra. E eu quero dizer que não é fácil, né? E passou esses dias, e eu falei, Senhor, e eu tentava mudar de palavra, buscava outra, né? Queria ir lá nos 10 leprosos, né? Essa é a palavra, acho que é uma das mais pregadas no culto de ação de graça, né? Quando fala dos 10 leprosos, né? Que só um voltou para agradecer, né? Ser grato ao Senhor. E ali ele não somente recebeu sua cura, mas ele recebeu sua salvação também, né? Isso é desenvolver, né? Isso é mais fácil de desenvolver. E quando o Senhor nos dá um versículo, a qual Ele me deu, aí eu falei assim, não, eu vou lá, na Bíblia de estudo pentecostal, Jesus vai ter uma palhinha lá para mim, né? Já vou pegar e vou embora. Mas quando eu fui buscar, cadê? Tinha o versículo do versículo 17, tinha do versículo 19, menos do versículo 18. Né? Então é o quê? É buscar. É orar e pedir para Deus, é chorar nos pés de Jesus e falar, Senhor, não tenho nada, Senhor, até agora não veio nada. Até agora eu não tive uma inspiração para que eu pudesse, né, ministrar essa palavra e o Espírito Santo de Deus, e você não vai mudar ela. Eu falei, Senhor, mas essa palavra, eu acho que é um dos versículos mais complicados, né, para que eu viesse a ministrar. Aí vai dizer lá, Provérbios 27, versículo 18, vai dizer assim, o que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu Senhor será honrado. Amém? Glória a Deus. E eu fiquei pensando, eu achei interessante esse versículo. Eu achei interessante, eu falei, Senhor, mas como desenvolver essa palavra? Né? O que guarda a figueira comerá do seu fruto, né? E o que vela pelo seu Senhor será honrado. E eu comecei a falar, o que é essa figueira? Né? Que figueira é essa? Que figueira é essa? Né? Que eu vou ter que guardar ela, se eu quiser comer do fruto dela, eu tenho que zelar dela. Não é verdade? Eu tenho que saber usufruir, eu tenho que saber cuidar, para que lá na frente eu possa usufruir dos seus frutos. Então, se eu guardo, se eu zelo daquela figueira, lá na frente eu vou colher os frutos dela. Agora, se eu não cuidar, se eu não zelar, deixa lá, né? Não vai ter fruto, não vai ter um resultado. Aí Deus começou a ministrar no meu coração. E Ele falou assim, pergunta para a igreja, qual é a sua figueira? Qual a figueira que você tem que guardar, que você tem que zelar? Não é verdade? E o Senhor falava assim, né, em questão, né, da busca, né, da irmã Adriele, e o Senhor falava assim, a figueira dela no momento foi aquilo que deu condição a ela, para que ela pudesse realizar, Deus desse condição, mas Deus deu para ela para que pudesse administrar, para que o desejo do coração dela fosse realizado.
E uma dessas figueiras, nós podemos falar de várias figueiras, né? Uma das figueiras que nós recebemos, que nós temos que zelar, é o nosso emprego. É aquilo que, não é que estou dizendo só se você estiver trabalhando de uma carteira assinada, mas é tudo aquilo que te traz um retorno, não é verdade? Tudo aquilo que te traz um retorno. E nós bem sabemos que quando nós começamos a trabalhar cedo, nós começamos também a vencer cedo, não é verdade? E nós temos o exemplo, né, da irmã Adriele, que ela sempre trabalhou, né, assim, quando ela já se envolvia aqui na obra, ela já estava trabalhando, ela estava em busca de algo. Ela já tinha entendido que ela deveria cuidar daquilo que ela recebeu. Ela já estava cuidando da figueira dela. A figueira dela era aquilo que ele traz o fruto do seu trabalho, né? Como ela testemunhou aqui, né? Ela está começando com algo, e isso é a figueira. E quanto mais ela zelar dessa figueira, lá na frente ela vai colher muitos outros frutos. Ela vai comer tranquilamente do fruto da figueira que ela zelou. É como se nós tivéssemos uma plantação. Se nós cuidarmos bem daquela plantação, se eu plantar, né, o arroz, eu tenho que cuidar, eu tenho que limpar, eu tenho que regar, eu tenho que guardar, né? Eu tenho que ter um zelo. Se eu plantar um bananal, da mesma coisa. E a minha intenção é trazer um retorno para a minha vida, para que eu tenha uma vida digna nessa terra. Com certeza, se eu cuidar, se eu zelar, se eu guardar, se eu valorizar aquilo que foi me entregue, que aquilo que Deus me deu para fazer com diligência, com certeza eu vou usufruir com tranquilidade. Uma das melhores coisas é quando nós usufruímos com tranquilidade, sem nenhum peso na nossa consciência, na nossa mente. O que condicionou ela a ter essa conquista? Foi ela saber zelar, foi ela saber cuidar daquilo que o Senhor entregou. Talvez se ela tivesse ganhado, o seu irmão Adriano, o diácono Adriano, mas a missionária Leila, tivesse arrecadando, mas tivesse gastando de forma errada, talvez não haveria tantas conquistas. Talvez não haveria tantos testemunhos, mas a questão é saber guardar, é saber cuidar, sabendo que dali vai vir um resultado para a sua vida. Então o que ela está colhendo hoje foi aquilo que Deus olhou para ela e falou assim: tu tem capacidade para isso, então cuida, zela, porque você vai comer do fruto daquilo que você tem feito. E é assim na nossa vida diariamente. Se nós não tivermos zelo, se nós não tivermos o cuidado com aquilo que tem nos sido entregue, nós jamais iremos usufruir das bênçãos. As bênçãos vêm através do quê? Do trabalho das nossas mãos, do nosso zelo, do nosso cuidado, daquilo que nós fazemos de melhor. Não é verdade? Se eu estou plantando, eu estou regando, eu estou cuidando, né? Eu estou podando, não é verdade? Cuidando, eu estou podando, para que cresça mais, para que dê mais frutos ainda. E é isso, muitas das vezes Deus entrega-nos algo e nós não sabemos cuidar. Nós não sabemos guardar, talvez é algo tão simples que Deus nos entregou, mas que não vai nos trazer um resultado lá na frente tão grande. Na verdade, um resultado de excelência para as nossas vidas. E isso vai gerar o quê? Testemunho. E nisso o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque houve uma entrega, houve também uma renúncia. Para hoje, nas nossas vidas, somos pessoas simples. Para que nós possamos usufruir, conquistar algo, nós também temos que deixar de fazer algumas coisas. Banais até, ou então priorizar umas e deixar as outras menos para depois serem realizadas. É dessa forma, porque se nós soubermos cuidar, vai dar certo. Se nós soubermos zelar, vai dar certo. Não é verdade? Então deu certo, está dando certo. E o segredo é continuar nessa linha de pensamento. O segredo é o quê? Continuar cuidando, crendo, realizando. É continuar projetando para dar certo. O que o irmão Adriano falou aqui no início? Eles projetaram. Eles projetaram um futuro. Mas para que esse futuro fosse realizado, houve uma figueira. Teve uma figueira que ela cresceu, foi zelada e hoje ela tem frutos.
Então que nós possamos saber cuidar. Falar, Senhor, mas será que eu posso fazer dessa forma? Não serei eu prejudicado se eu tomar alguma atitude errada? Que vai me trazer danos, vai me trazer perdas, vai fazer que a minha figueira, ela não dê mais fruto, que ela não gere tantos frutos assim. Não é verdade? Então é o zelo. Deus está falando, cuida da tua figueira. Cuida do que Deus te deu. Alegra com aquilo que Deus te entregou. Porque é através daquilo que Deus te entregou que você é abençoado. Porque você é bendito entre os homens na face da terra. O que aquele homem tem? Ele soube cuidar daquilo que Deus entregou para ele. Talvez a sua figueira é a sua família. E lá na frente você vai ver os frutos dos teus filhos. Não é verdade? É dessa forma. É cuidar, é zelar, é saber cuidar. Dia a dia. É regar todos os dias, é observar todos os dias com diligência. Não é fazer as coisas, vou fazer e pá, fiz. Depois vem as consequências ruins. Não. É com cuidado, com zelo, com diligência, no tempo certo, na estação certa, na hora certa. Aí dá certo. Aí você comerá do fruto, o que guarda a figueira comerá do seu fruto. Amém? Está guardando a figueira? Se não estava guardando direito, começa a pensar a partir de hoje. O que é que eu estou fazendo? Como eu estou realizando? Como eu estou sendo? Como eu estou me comportando? Como eu estou zelando? Não é verdade? Então é dessa forma, Deus entregou e a responsabilidade, irmão, é nossa de zelar e de guardar. A responsabilidade é minha e sua, por isso que ela está colhendo hoje, porque ela teve uma responsabilidade. Ela sobre o quê? Economizar. Quantas garotas da idade dela tá ali correndo, comprando tantas coisas fúteis, não vai trazer nenhum crescimento. Não vai trazer nenhuma realização, só momentânea. Mas aquele que tem a vida direcionada por Deus, ele vai em frente. Então, peça direção para Deus. Senhor, não deixe que a minha figueira morra. Não deixe que minha figueira ela seja estéril. Eu quero a minha figueira cheia de fruto. Porque eu não quero com a minha figueira trazer benefícios somente para mim. Se nós cuidarmos da nossa figueira direitinho, quem está do nosso lado usufruirão também. Serão abençoados também. Comerão também, com alegria, dos frutos da sua figueira. Né? Nós não tínhamos uma casa, mas Deus, Ele deu a figueira. E hoje nós temos uma casa e quem chega se alegra conosco na nossa casa. Isso é o fruto da figueira. Imagina se pegasse o dinheiro e estivesse jogando para um lado, para o outro, gastando com tanta coisa banal. Não tinha nada, não tinha conquista, não tinha vitória. Não é verdade? Então esse é o zelo que nós temos que ter todos os dias, para que nós não venhamos errar, para que nós não venhamos padecer e querer colocar ainda culpa em Deus. Tem gente que ainda fala, mas meu Deus, por que está acontecendo tudo isso? Aí Deus fala, você não cuidou da sua figueira. Você não guardou ela, você não zelou dela. E aí? A responsabilidade é nossa. Não é verdade? Mas aí também vai dizer que são 2 pontos muito interessantes. O que guarda a figueira comerá do seu fruto. Mas tem algo muito mais além que fala na segunda parte desse versículo. E o que vela pelo seu Senhor será honrado. E o que vela, o que zela, o que guarda, o que vigia daquilo que é do seu Senhor, esse será honrado. Como é importante nós nos preocuparmos com as coisas que pertencem ao Senhor. Aqui nós podemos falar de 2 coisas, nós podemos falar de duas formas aqui. Para que eu seja recompensado, para que eu seja honrado, eu tenho que servir bem. Eu tenho que velar por aquilo que é importante. Seja no mundo secular que nós vivemos, ou seja no reino de Deus. Nós temos 2 responsabilidades, secular aqui na terra e o reino de Deus. Coisas referentes ao reino de Deus. Então aquele que vela pelas coisas do Senhor, se eu tenho um emprego,
E eu cuido daquele meu emprego, eu me preocupo com a empresa a qual eu trabalho. Eu faço tudo da melhor forma possível, para que a empresa que eu trabalho, ela seja bem representada, para que ela cresça, para que ela vá avante. Não é verdade? Eu estou velando por quem? Eu estou cuidando de algo que é daquele a quem eu estou servindo aqui na terra. Naquele a qual eu estou prestando um serviço aqui na terra, na minha vida secular. E quantos começaram pequenininhos, há histórias de pessoas que começaram de limpar chão, lavar os banheiros dentro da empresa, e de repente ela se dedicou de tal forma, ela fez de tal forma, mas de tal forma assim que ela foi crescendo. Ontem ele era um limpador, cuidava, era um zelador, era um auxiliar de limpeza. Hoje, ele está onde? No balcão da empresa. Amanhã, ele está onde? Está como auxiliar no escritório, já não está mais no balcão. Depois de amanhã, ele está como subgerente. Depois, ele está como gerente. Depois, ele até está como um sócio da própria empresa. Mas por quê? Porque ele soube zelar lá desde o início. Ele valorizou, ele velou lá do início aquela oportunidade que ele recebeu. Nós devemos saber valorizar as oportunidades que nós recebemos, porque através dela outras portas se abrirão. Outras portas se abrirão. E muitos vão perguntar, mas qual o sucesso? O que ele fez? Ele zelou, ele velou, ele cuidou como um bem dele também. E isso trouxe o quê? Benefício para o dono da empresa? Trouxe, mas para ele também. Para ele também houve um benefício. Porque ele, através da sua dedicação, ele também recebeu um benefício. Ele foi promovido. E ele foi honrado pelo seu Senhor. E aí onde muitos não conseguem entender, porque não honram, porque não abençoam, porque não oram pela vida daqueles a quem presta-se os serviços. Nós devemos aprender a orar e abençoar o lugar onde nós estamos servindo. Aí nós seremos honrados. E dedicação, perseverança é o segredo. Mas velar, cuidar. E assim também não é diferente em relação às coisas do Pai Celeste. Quanto mais nós zelamos, quanto mais nós cuidamos da obra do Senhor, com amor, com inteireza de coração, se entregar, aí nós teremos um bom resultado também. Porque o nosso Deus, ele é recompensador. Porque olha só, o rei Davi, ele defendeu a causa de Deus na terra. Quantas honrarias aquele homem teve? Mesmo ele pecando, mesmo ele errando, ele ainda continuou sendo o quê? Honrado. Porque ele olhou para a causa do reino de Deus e falou assim, eu estou junto. Eu vou andar junto com o Senhor, meu Deus. E se eu errar, me perdoe, porque eu erro. Mas eu quero lutar pelas causas do reino dos céus. Eu quero amar as almas. Eu quero me dedicar. Eu quero ajudar na obra do Senhor. E isso, como o pastor Cairo falou, como o Nessivaldo falou, a Adriela, ela tem se dedicado. Ela tem se dedicado. E a recompensa não é a pastora Eliana que vai dar. Não é pastor Cairo que dá. A recompensa vem do alto para a vida dela. A recompensa vem do Senhor. E nós temos que entender isso. Ah, mas aquele pastor, não sei o quê. Não é o pastor. Não é a pastora, não é o presbítero. É o Senhor. É o Senhor. O pastor Cairo falou o quê? Que nós leu aqui em Coríntios, o quê? 1 Coríntios 15, 57, 58 vai dizer o quê? Estou até terminando, viu, irmão? Que eu sei que é breve. Vai dizer assim:
Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. É o servo abundante que verá a recompensa que vem do Senhor. É ser abundante. É você, frutificar aonde te colocarem. É você frutificar aonde você chegar. É você ser um portador de bênçãos aonde você chegar. E ele vai dizer ainda o seguinte: sabendo que no Senhor o vosso trabalho, ele não é vão. Não é vão. Por isso, todas as vezes que tentarem reclamar conosco, fala assim, quem me recompensa não é o homem. Quem nos recompensa, recompensador, é Deus. Então, tudo que eu fizer na obra de Deus, que eu faça com interesse e com verdade no meu coração, com sinceridade. Se eu não quiser fazer, eu falo, não vou fazer, não quero, pronto. Né? Mas se eu me decidir fazer, que eu faça com interesse de coração. Porque se eu fizer reclamando, não vai adiantar em nada, eu não serei recompensado. O Senhor está vendo o desejo que está no meu coração. Mas se eu me entregar verdadeiramente, se eu trabalhar sabendo que o meu trabalho não é vão no Senhor, acabou, irmão. Nós somos mais do que vencedores. E é por isso que está tendo esse culto de ação de graças aqui hoje. Porque a Adriele, ela entendeu. Ela entendeu a palavra. Ela entendeu o que Jesus verdadeiramente está falando aqui. Porque o trabalho dela não é vão no Senhor. É do Senhor que vem a recompensa. É do Senhor que vem a minha vitória. É do Senhor que vem a sua vitória. Independente do que fala ou que acha ao nosso respeito. Jesus é Ele que conhece-nos por inteiro. É Ele que nos abençoa. Amém? Então fique com essa palavra no seu coração. Seja dedicado. Dedique-se cada dia no Senhor. E cuide da figueira. Amém? Não esqueça dessa palavra. Cuide da sua figueira. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Drelly, que Deus te abençoe.